Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aí começando mais uma live da nossa sequência de lives para a família brasileira, falando sobre as óticas do coronavírus. E aí, beleza? Esperar o pessoal entrar e a gente vai começando. Olá, Márcia, tudo bem? Bom te ver por aqui. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a gestão do medo. Neste momento que nós estamos passando, nestes episódios nossos, nós vamos falar sobre a gestão do medo. E hoje nós vamos temos como convidado, olá Tim, tudo bem? Um abraço para você. A Tim foi minha aluna lá em Altaraguaia, na Unemate, no curso de computação. E aí, Vitor, tudo bem? Fizemos uma live super bacana hoje à tarde com o Vitor, falando de hábitos, novos hábitos, mudanças de hábitos, enfim, foi show. A live de tarde foi show. E passou voando, né, Vitor? Estou aqui batendo um papo, esperando o meu amigo Marcos Esquiavão entrar na live para a gente falar como gerir o sentimento do medo nos dias atuais, em razão de todo este contexto que nós estamos passando. Um evento aí diferente do que qualquer pessoa tinha em mente. Mas alguns especialistas já vinham alertando para a possibilidade de acontecer essa pandemia. Mas aqui a gente não vai falar de pandemia, de como o vírus age, nada disso. Nosso papo não é esse. Nosso foco é o ser humano. E como é que esse momento tem causado impacto na vida dele. É esta a nossa prosa. Fala, Arley, como é que você está? E aí, assim que... Ô, Arley, aproveitando que você está aí, cara, vamos agendar lá a nossa live, que você comentou agora à tarde. Beleza? Só estou esperando o Marcos entrar aqui para a gente dar sequência à nossa maratona de lives. E hoje a ideia é falar sobre medo. Este é um sentimento que muitos têm dificuldade de fazer gestão. Chegou o Marcos Esquiavão. Já que eu falei de gestão, chegou o Marcos Esquiavão. Cai para dentro aí, Marcos. Vamos chamar você para uma prova. O Marcos entrar e a gente já vai dar início. Fala, meu amigo. Grande Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Melhor agora. Deixa eu arrumar meu Pessoal que está café acompanhando aqui. aí, Aí. pessoal que está acompanhando, como é que está áudio, como é que está a imagem, está tudo ok? Pra mim tá Eu ok falei para o aqui. Marcos, Marcos, tá dando uns picotezinhos aí do seu lado. Tá, agora deu. Agora deu. É. Valeu, Arlen. Você está Abraço, meu querido. você tá com o modo, você tá com o modo avião ativado ou não? Não, não. Só que Está usando o eu tô no Wi-Fi? tablet, não tô no telefone, não. Ah, maravilha. Tá tranquilo. Deixa eu Cara chique é aproveitar. outra coisa. Deixa eu falar. Que isso, rapaz? Deixa eu falar. Pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente aí, vamos dar um aviãozinho aí, ó. Compartilhar com a galera, chamar o povo pra assistir com a gente aí. Tá? Faz um convite pro pessoal aí, vamos compartilhar, porque tudo que pode, vamos falar assim, tudo que faz acrescentar algo para nós é bom a gente estar compartilhando com quem a gente gosta, certo? É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Eu já mandei os aviãozinhos aqui. Marcos, se apresenta aí para o pessoal que está na live. Vamos lá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Esquiavão, eu sou nascido na cidade de São Paulo, mas hoje eu sou um morador do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Mais específico, ninguém ouviu falar isso ainda, é a primeira vez que eu estou falando, na cidade de Marlborough, tá? Fica a 40 minutos de Boston, que é a capital nossa aqui, bem conhecida, onde tem a Harvard, o MIT, as melhores instituições de faculdade estão aqui nesse estado do planeta.
Eu até não sabia que era todas no mesmo lugar. E realmente muda, é muito próximo uma da outra. O MIT, a Faculdade de Tecnologia, Harvard, todo mundo já conhece, dispensa até comentários. E também temos a Berkeley aqui, sem contar o Boston College, né? A Berkeley é a melhor faculdade de música. Então nós estamos aí no meio da onde muitos intelectuais saem para o planeta. É isso, maravilha. Obrigado, Márcia. Vai chamando o povo aí. Sara Esquiavon, quem é, Marcos? Minha filha. Minha prima Oh, que gêmea. maravilha. Que bênção. Então vamos lá, Marcos. Ela Então me você é um brasileiro que é um brasileiro que mora em Massachusetts. Massachusetts, isso mesmo. Esse nome é chato de falar, hein? É costume, eu também não sabia falar no começo, não. Na verdade, se você for ver a pronúncia certa, você não fala ma, você fala me. Massachusetts. Massachusetts. Tá bom, vamos deixar a aula de inglês para depois. É só não ter depois. medo. É só não ter medo que sai. Maravilha. Então tá, já que você falou em medo, o que nós vamos tratar? Marcos, faz um cenário aí, como é que está o impacto na sua cidade, na sua região, como é que as autoridades locais estão conduzindo aí esse período? Vocês estão em quarentena, tem toque de recolher, como é que está a coisa por aí, antes da gente entrar especificamente na live? Vamos lá. Como eu já disse aqui, eu moro em Massachusetts. Esse estado, ele está hoje, estou acompanhando aqui, ó, estou passando informações de horário real para vocês, tá? Esse estado hoje, com essa crise do Covid-19, nós estamos com 15.202 casos no estado, tá? Nós temos 356 mortes até o momento, tá? Nós tivemos, na minha região, na região onde eu moro, que aqui é dividido por regiões, né? Que é a região de Middlesex County. Aqui, nós estamos com 3.187 casos, 69 mortes. Um acréscimo de uma semana para outra de casos confirmados de 101%. E de casos de morte, um acréscimo aí assusta, de 1.208%. De uma semana para outra, tá? Essas porcentagens que eu passei. O que acontece? A minha esposa, ela até entrou aqui na live com a gente, ela tem um daycare. Eu vou contar a situação do que está acontecendo. O que seria um daycare? É como se fosse uma babá do Brasil, porém toda documentada, vamos dizer assim. Fez curso para ser uma provedora, que é o nome que elas têm aqui. Então ela tem uma licença, ela tem o número certo de criança, não é de qualquer maneira que se faz. Certo? E ela já está parada já fazem 4 semanas por causa desse vírus. O que acontece? Ela corrigiu que é uma educadora. Desculpa, amor, falei errado. O que acontece? A área da construção civil, fora da cidade de Boston, está trabalhando. Eu faço parte hoje, eu estou na construção civil hoje. Mas os casos estão se aproximando tanto, tem tanta gente de perto que você escuta falar que o tio, que o primo, que isso, que aquilo, que aquilo outro, que eu parei já faz uma semana. Essa é a primeira semana que eu estou parado. Por quê? Eu não fui proibido de trabalhar. Porém, eu prezo pela saúde e pela segurança da minha família. Então, essa foi uma decisão que eu tomei. Entendeu? Porém, quem trabalha na região de Boston, eu tenho um sobrinho que trabalha numa empresa de investimentos na região de Boston. Tá tudo parado já faz umas 4 semanas. Parado. Boston parado. Existe um toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã. Ninguém sai pra rua. Porque Boston é uma cidade igual São Paulo, igual as grandes capitais. Não para. Não para. Então é assim. Minha irmã entrou aí, ó. Um beijão pra você, pá. É uma cidade com um número de pessoas assim exorbitante. É muita gente que circula. Boston
é uma cidade de, como que eu posso dizer? De grandes negócios, de muitos negócios. Então, uma cidade desse porte parado há 4 semanas, você imagina o tamanho do estrago na economia que vai dar aqui, né? E vai atingir a gente indiretamente, acaba atingindo de qualquer maneira. Entendeu? É essa situação que a gente se Entendi. encontra. Nova York. E amanhã... Nova York, Connecticut. Como é que é? Nova York, Connecticut, New Jersey. Cara, tá um surto absurdo. Entendeu? Bacana. Amanhã a nossa live vai ser com um economista. Nós vamos fazer uma discussão sobre o aspecto econômico e o impacto. O cara está fazendo gráfico há mais de semana, só para apresentar amanhã nesta live. É um cara que eu conheço ele, a esposa, irmãos, todos são economistas e ele é um cara muito bom para lidar com dados, muito bom de verdade. Amanhã, então, a gente vai apresentar alguma coisa do que está acontecendo aqui no Brasil. Juvenal, meu amigo, obrigado pelo comentário, se puder, fica aí com a gente. Marcos, mas vamos lá, esse contexto todo, ele tem gerado nas pessoas emoções diversas, e a principal delas é medo. É verdade. As pessoas estão com medo desse cenário. É por isso que nós colocamos o tema dessa live. Oi, Tânia, tudo bem? Fica aí com a gente. O pessoal que está na live vai compartilhando aí para trazermos mais pessoas e vocês estão liberados para fazer perguntas, questionamentos, concordar, discordar, etc. Falar que é palmeirense, que não gosta do Corinthians, também manda bala. Pode, não tem problema. Então vamos lá. Então, o efeito colateral deste momento, eu digo nas pessoas, é essa sensação de medo e uma sensação de pânico instalada. Então, o tema da nossa live hoje é a gestão do medo nesse momento atual. Sim. O que você tem para falar para a gente aí? Você fez um contexto do que está acontecendo aí na região que você está, dos Estados Unidos, em Massachusetts. Aí sim, agora saiu. Massachusetts. Daqui a pouco eu fico bom nisso. Depois que eu falar umas 100 vezes, eu melhoro. Verdade. E nós temos cenários aqui no Brasil também, regiões com mais ou menos casos apresentados. Em alguns momentos, os números de casos têm aumentado porque aumentou o número de testes, né? Porque no começo não havia possibilidades. Estados Unidos, eu sei que é diferente do Brasil. Mas eu vou ficar aqui com um pensamento da UNB, que eu sinto segurança em aquilo que a UNB colocou, a Universidade de Brasília. Muita coisa que tem por aí é lixo, é intencional. Mas a UNB comentou que nós estaríamos, porque faz uma parábola, né? E aí depois começa a cair. Nessas 2 semanas de abril, ela chegaria no ápice para depois começar na descendente. Então, e aí eu vou pôr o que é o mesmo que está acontecendo aí nos Estados Unidos, está chegando no topo. Isso. Pode falar. Aqui eu acredito que essas 2 próximas semanas, essa semana agora e a semana que entra, vai estar nesse topo. O Brasil, eu tenho um pouco de receio de falar que já está na hora desse topo no Brasil, porque o frio ainda não chegou. E aqui o frio está indo embora. O que acontece? Quando você tem uma temperatura acima de 72 Fahrenheit, cara, eu vou fazer até a conta aqui. Isso são dados que a gente recebeu aqui da... Desculpa, estou usando o telefone só para fazer a conversão aqui, que eu não tenho direito de cabeça. São dados que a gente recebeu dos telejornais aqui da região, né? Acima de 72 Fahrenheit, que é 22 graus Celsius, o vírus começa a morrer. Ele já não tem tanta eficácia. Tá? Isso são dados que nós recebemos aqui. Não sei até que ponto isso é verdade. Porém... O que eu tenho ouvido por aí é que ele não gosta de calor. E o Brasil é um país quente. A maioria das cidades brasileiras tem média
de temperatura anual que passa de 25 graus, a não ser região mais para o sul. Isso é ótimo. Mas São Paulo também é muito frio, por isso que está tendo tanto caso em São Paulo. Entendeu? São Paulo chega a temperatura, no inverno, chega a dar 0 grau à noite. 2 graus, 5 graus. A região que meu pai e minha mãe moram ali, acontece todo ano, está acontecendo. Não era assim. Hoje tem acontecido isso. Então, o meu medo é de esse vírus não estar no pico dele no Brasil ainda, devido a não estar o frio instalado. O inverno ainda não chegou no Brasil. Esse que é o meu medo. Um dado oficial aqui, Marcos, é que o primeiro caso ele aponta do mês de janeiro. Uou, tá longe, hein? E os jornais já noticiavam, mas abafavam o caso na época do carnaval. Tem notícias em jornais. Mas abafavam o caso por conta do carnaval. Não vou nem comentar. Segue para frente. Então segue. Então vamos lá. Um absurdo. Escutar isso é um absurdo. Você vê a gravidade de uma epidemia que está acontecendo no mundo e devido a uma festa a qual não agrega nada, nem para as pessoas, desculpe para quem gosta, ok? Mas eu tenho que expor a minha opinião. Não agrega nada para a economia, pelo contrário, muitos lugares fecham durante muito tempo e nada acontece. Ou melhor, o Brasil costuma se dizer que o Brasil funciona depois do carnaval, né? Eu acho que se tivesse essas notícias, o carnaval nem deveria ter existido esse ano. Porque eles dão mais importância a uma festa, que o povo se alegra e tira um pouco do foco daquilo que está acontecendo. Um pouco não, tira totalmente o foco, né? Porque durante o carnaval acontece cada coisa em Brasília que a gente fica até assustado. E depois do carnaval o Brasil começa a andar. É um absurdo ouvir isso. Um absurdo. Bacana. Vamos focar aí no que você tem para falar para a gente na questão do medo. A gente fez um contexto aqui para dar introdução para a live. Isso, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer, Hélio, como eu tenho feito em todas as lives, eu tenho trazido um versículo no começo das lives. E o versículo que eu venho trazer para nós hoje, ele está lá em 1 João, se você quiser anotar, 1 João 4,18. Tá? 1 João 4,18. Cara, eu tenho vivido em cima disso, ok? É lógico, a Bíblia também nos fala, vigiai e orai. Então, primeiro a gente toma cautela, depois nós oramos, certo? Mas aqui em 1 João fala assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu acho que nessa hora em qual nós estamos vivendo em relação a esse vírus, nós não temos que ter medo. Nós temos que... Isso é forte, hein, que você disse aí. Isso é forte. É forte, é forte. A parte final desse versículo é para mexer mesmo. Fala assim, ó, vou repetir. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. O que quer dizer isso? Vamos destrinchar um pouco isso. O verdadeiro amor é Jesus Cristo, certo? Que nos amou e entregou a sua própria vida por nós naquela cruz. É isso que nós queremos, é isso que nós vivemos. Nós que somos cristãos e vivemos baseado em cima da palavra. E aqui fala que se você tem medo, você não está aperfeiçoado no amor. Isso quer dizer o quê? Se você tem medo de alguma situação, é porque você não está pronto. Não que você não tenha Jesus, entenda. É totalmente diferente. Mas você não está pronto, de repente, para viver algumas situações que Deus gostaria que você vivesse. E esse medo é por causa de algum bloqueio, alguma coisa que aconteceu com você e feriu a sua alma. Em todos os aspectos, todo tipo de medo é assim. É lógico que existe medo de cada área. E não vamos fugir muito do tema, não. Aí o que eu falo? Nessa hora que nós estamos vivendo isso, eu acho que nós não temos que temer. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter cautela e respeitar as leis que as autoridades estão colocando. Ponto. Se você tiver que sair de casa e as autoridades estão falando saia de máscara, de luva e jogue fora, você saia de máscara, de luva e jogue fora na hora que você voltar. Mas não deixe de viver por causa do medo.
Certo, Hélio? Certo. Eu ouvi uma história. Bacana. Você me corta aí, mano, senão eu falo um montão. Eu ouvi uma história esses dias. Manda pra... Muito bacana, cara. Fala, Felipe, obrigado por estar comparecendo aí. Vamos imaginar assim, ó, nós estamos numa plataforma de 10 metros de altura para pular dentro de uma piscina. Certo? Você chega na beira dessa plataforma, o que acontece? É a primeira vez, você vai ter medo. Certo? É normal. Certo. Você dá um passo para trás, respira fundo. Pera, calma aí. Você tem que pular. Não quer dizer... Escuta isso. Se você pular, não quer dizer que você não está com medo. Uhum. Você pula independente do medo. Isso quer dizer o quê? Nós temos que tocar a nossa vida para frente com medo ou não. Você não pode deixar de fazer as coisas por causa do medo. Como eu acabei de falar, nós temos que ter cautela, nós temos que ser criteriosos e tudo mais. Porém, não podemos deixar de viver por causa do medo. Certo? Muito bacana esse exemplo que você deu. O cérebro, ele tem os diversos sistemas. E o sistema que faz o controle, a gestão das emoções é o sistema límbico. Sim. Ou é medo ou é amor. São duas coisas. Ou é medo ou é amor. Uhum. São as emoções que o sistema límbico gere, né? E ele é encarregado de dar todas essas respostas fisiológicas para o corpo da pessoa. Ok. Algumas pessoas travam. Uhum. Você vê quando estão em situação de pânico, tem sudorese, fica gelada, dispara o coração, dá taquicardia, etc. Olha que Fala interessante aí. Que você acabou de falar. O sistema límbico, ou ele trabalha com o medo, ou ele trabalha com o amor. Exatamente. Certo? E o que está escrito no versículo que a gente leu? Amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, sabe o que nós temos que fazer? Orar e pedir para Deus invadir o nosso sistema límbico. Acabou. E travou um pouco. Interessante, Não, estou te ouvindo. Exatamente isso. Olha que interessante. Algo escrito há muito, muito, muito tempo atrás, que a ciência só descobriu depois. E aí hoje a gente vê uma enxurrada de cientistas donos de uma verdade absoluta, que na verdade não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. E com perdão dos meus amigos que são da área da ciência, porque eu também venho dela, com todo perdão mesmo, porque eu tenho amigos que são da área, todo mundo que produz seus artigos científicos, que é da academia, que é professor, que trabalha nesse contexto, ele é um cientista. Sim. Ele produz ciência, ele faz ciência. Uhum. Mas está acontecendo um enaltecimento de pessoas que estão querendo os holofotes. Mas o cientista está dizendo isso. Aí você não está tendo espaço para o contraditório. Hoje, no dia de hoje, aqui no Brasil, chegou-se à conclusão, um médico famoso lá de São Paulo, Davi Wipe, pegou a corona, foi curado, mas não quis dizer que ele tinha sido curado pela agora deu um branco aqui. Clorofosquina, acho que é o nome desse negócio. Esqueci o nome aqui. Tá. Ele não queria dizer isso. O Bolsonaro já vinha de cloroquina. Okay. Isso o Bolsonaro já vinha batendo há 2 semanas. O Bolsonaro apanhou igual tapete de limpeza quando ele falou que era uma solução, que ele tinha ouvido médicos que diziam que era uma solução. Não, mas não existe protocolo, mas isso não foi provado, não descobriu vacina. E ripa no couro do cara. Agora, um dos famosos do Brasil, infectologista, diga-se de passagem, pegou a doença, foi curado com aquilo que o cara estava dizendo. E aí, opa, peraí, não é bem assim. Então, está acontecendo um
estão enaltecendo uma guerra de braço que não há espaço para o contraditório. Se alguém disser o contrário, tem uma careta, uma repulsa sendo feita, porque a mídia tem batido muito mais na questão política. Eu não sei como é que está aí nos Estados Unidos, mas aqui estão querendo derrubar o presidente por conta desse negócio, desse evento. Cara, aqui é um cabo de força. A gente não... Eu vou ser bem sincero para você, eu não acompanho as notícias diariamente aqui, não. Sabe? Não, eu também não assisto jornal. Um fragmento ou outro de uma coisa ou outra que passa pela frente e você lê. Isso, eu falo assim, eu acho que não tinha necessidade de tudo isso. Eu acho que o importante de tudo era, assim, ó, funcionou em todos os casos, não sabemos, vamos testar, ponto. Entendeu? Eu acho que ninguém é dono da verdade, começando por esse ponto a qual você falou, porque estão enaltecendo muito e panana. Ninguém é dono da verdade. Hoje nós estamos passando por uma crise a qual, como um profissional da área da saúde, eu posso dizer que é muito mais importante salvar vidas do que ficar discutindo coisas. Ok? Sim, evidente. Evidente. O povo quer procurar muito holofote e esquece realmente do processo que estamos passando e do que devemos fazer. Eu acho que a coisa mais importante a qual nós temos no momento hoje é inibir a proliferação do vírus e salvar quem já está com ele. Ponto. O resto tinha que ficar para depois. Meu ponto de vista sobre isso que o senhor falou. Que você falou, né? Senão você briga. Tá certo. Então, como eu estava te dizendo, o sistema límbico que causa toda a reação fisiológica mediante as emoções, ou ele gera amor ou gera medo. É simples assim. E aí, quer que eu fale umas características do medo? Fala aí. Vamos lá. O que o medo faz com as pessoas? O medo domina, ok? O medo paralisa e o medo impede você de alcançar os seus objetivos. 3 pontos, assim, sucintos sobre o medo. Se a pessoa hoje ela foca em estar com medo, ela esquece do resto. E a vida para. Então, eu acho que nós devemos... O nosso concorrente entra online. Eu acho que nós devemos focar em continuar vivendo. Lógico, daquela maneira que eu falei, com precauções e tudo mais, mas continuar vivendo. Porque senão, se você tiver medo de tudo, cara, a vida para, e se a vida parar, e aí? Veja bem, tem uma frase, eu até comentei ela ontem, que fé e medo não caminham juntos. Onde um está, o outro não pode estar. Agora imagine se um policial, quer seja civil, militar, um bombeiro, um resgate, um médico, um enfermeiro, etc, 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 fosse, ser humano como eu e você, fosse gerido pelo medo. Esse pânico instalado é um pânico global, instalado dessa maneira que eu nunca vi igual. Sem dúvida. Se isso for um teste para a humanidade está reprovada. Se estão fazendo um teste conosco, estamos reprovados. Então, se o policial, estes profissionais da área da saúde, etc., fossem geridos pelo medo, como é que estariam ou como é que nós estaríamos neste momento? Se eles fossem geridos pelo medo. Então, eles têm que ser geridos pela fé, pela certeza, pela convicção. Sem dúvida. E eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu, como profissional da área da saúde, não vou mentir, eu era atuante na época do H1N1, ok? Do tal vírus da influenza, o vírus da gripe suína. Eu acredito que seja... Que é muito mais grave do que este vírus. Que, na verdade, ele atingia qualquer idade, né? E esse vírus não. Esse vírus foi desenvolvido para atingir
pessoas com problemas respiratórios, não que foi o alvo, mas acabou sendo, entendeu? E pessoas mais idosas. Essa é a diferença. É tão grave quanto, porém, o número de pessoas que pode atingir para matar é menor. Dizem, eu ouvi falar que por mais que você não esteja na faixa etária lá de risco, é muito ruim. Falou que a sensação é terrível de pegar o vírus. Entendeu? Mas, como um profissional da área da saúde, que nem eu estava dizendo, eu enxergo a saúde. Quem trabalha nos hospitais devem ter todo o respeito do planeta. Não é porque eu sou um profissional, não. É porque eles enfrentam todos esses monstros diariamente que a grande maioria de nós não enxergamos. Você só enxerga através de um microscópio. E eles enfrentam por amor a profissão, por amor a salvar vidas e tudo mais. E, infelizmente, lá em São Paulo, quando eu falo São Paulo, eu falo estado, tá? Não falo cidade. Tem casos acontecendo de pessoas retalhando os profissionais da área da saúde ao entrar em transporte público. O que eu acho o cúmulo do absurdo. Porque ele pode estar portando o vírus. Qualquer um pode estar portando o vírus. É lógico que ele tem um risco maior? Tem. Mas, como o dever dele e o amor dele manda, ele está indo lá salvar vidas. Entendeu? Então eu tiro o meu chapéu para essa galera. Eu não faço parte, um amigo meu que é profissional da área de saúde acabou de entrar, o Janderson. Eu não faço mais parte desse time diretamente, porém meu coração é 100% desse povo que salva vidas. Isso é algo a se questionar, este tipo de postura. É péssimo você ver esse tipo de retaliação. Então, esses profissionais, como a gente estava dizendo, não pode ser gerido pelo medo. Eles têm que ser geridos pela certeza, pela convicção e pela fé. Caso contrário, se eles fossem geridos pelo medo, nós estávamos todos enrolados. É verdade. Todos enrolados. É verdade. O que mais que você quer apontar de característica, Marcos? Não, na verdade, eu acho que muita coisa é mais psicológica do que o medo, no caso, nesse aspecto, é muito mais psicológico do que outra coisa. Vou contar um exemplo, foi muito engraçado, porém, é um exemplo que as coisas são psicológicas. Aconteceu ontem aqui na minha casa. Eu estava jantando com a minha esposa e minha filha veio porque o escuro, porque não sei o que, a minha filha mais nova, tem 4 anos. E ela comentando e falando porque a criança não pode ir no escuro. Eu falei, lógico que pode. Não, porque se eu for no escuro, a bruxa vai aparecer e tudo mais. Aí eu falei assim, mas a bruxa não existe? Eu falei, a bruxa está aqui, ó, dentro da sua cabeça, ela não existe. O que eu quero dizer com isso? É psicológico. Muitas coisas em relação ao medo é psicológico. E minha filha virou para mim, essa foi a parte engraçada, ela virou, mas se eu for lá fora, ó, a bruxa vai sair daqui de dentro e vai me pegar no escuro. Eu olhei e falei, uma criatividade fantástica, realmente. É só daí de dentro que ela pode sair. O medo em relação a essas coisas é muito mais pelo que você ouve, Hélio. Pelo que você enxerga, as vias de entrada que nós temos. Nós utilizamos, devido ao momento da nossa vida, mais as vias de entrada do que as vias de saída. Se nós escutamos muita desgraça, se nós vemos muita desgraça, entendeu? E nós não declaramos palavras de sabedoria, de conforto e até mesmo de segurança, a gente não colhe, a gente só vai se enchendo daquilo que não presta, não adianta. Entendeu? Aí o nosso psicológico abala, porque entra muita coisa ruim. O nosso viés negativo, cara, é impressionante. A televisão só mostra o que é ruim, a internet hoje, infelizmente, a maioria das pessoas só mostram o que é ruim. Foi igual eu mandei no nosso grupo outro dia, eu falei, galera, de notícia ruim nós estamos, ó, assim, ó, cheios.
Alguém manda uma notícia boa aí, vamos aí. Eu vou ser o primeiro. Manda uma notícia boa para poder mudar um pouco o aspecto, porque de notícia ruim tá fácil. Não tá precisando nem procurar. Ela chega sozinha. O interessante é assim, acho que eu acredito que a morte nunca ganhou tanto destaque na mídia como tem ganhado recentemente, Uhum. né? Só que, a única que está em destaque é a que é causada pelo Covid-19. Sem dúvida. A única, porque as demais ninguém está dando importância. Como eu citei dados aqui esses dias, eu comentei numa live, mas aqui tem pessoas que não estavam nesta live. Uhum. Uma coisa absurda, como por exemplo, a notícia de hoje, acho que é 1.200.000 pessoas que já morreram pelo Covid, certo? Até hoje, até o dia de hoje. Muito, hein? Então, aí é que está o detalhe. Aí é que está o detalhe. Se eu digo para você, se eu boto a manchete de jornal, 1.200.000 pessoas morrem no mundo por Covid-19. Ou já morreram no mundo por Covid-19. Isso é uma estratégia. Porque você vai focar onde? No 1.200.000. 1.200.000 causa um impacto de grandiosidade na sua mente, naturalmente, porque é um número expressivo. Agora eu vou te dar a mesma notícia em percentuais. Eu estou fazendo a conta aqui agora. Só para ter uma ideia. Até hoje... Não, eu tenho a conta, não precisa fazer não. O Covid-19 matou 0,0001% da humanidade. Isso causa impacto? Não. Mas é a mesma coisa. Mas se você for dar uma olhada, Hélio, 1.200.000 pessoas, ok? Em quanto tempo? É aí que é o perigo. Em quanto tempo? Em 5 meses? Vamos pôr, dividido por 5. Não, mas eu vou te dar dados também do período. Então, neste mesmo período, então, a população mundial hoje ela é por volta de 8 bilhões de pessoas. Marcos? Tô aí, pode falar. Então, a população mundial hoje é por volta de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. No mesmo período, quando estava em 800.000 mortes pelo Covid, já tinha morrido quase 10 milhões de pessoas no mundo. Sim. Eu acho que é muito mais alerta da mídia do que outra coisa. Desculpa. Não, errei. Não foi por câncer, foi por aborto. Não, isso daí não vai entrar, a mídia não vai pôr isso no ar. Desculpa. Não vai, porque tem um interesse por detrás. Interesse político. Hélio, eu não sei nem se eu deveria estar falando isso em rede aberta, assim, mas eu vou falar. Nada tira da minha cabeça, tá? Que esse vírus foi algo para controlar a terceira idade devido a eles só receberem e não pagarem nada. Isso foi desenvolvido para a China, porém espalhou para o planeta, tá? Isso tem prova já saiu na TV aqui, eu não sei se chegou no Brasil, mas já prenderam o professor, professor responsável da Harvard, da faculdade aqui perto de casa, tá? Responsável pela área de Química e Biologia, que ele desenvolveu o vírus a pedido da China e recebeu milhões de dólares por isso. Tá? Já está preso. Eu tenho a matéria em inglês aqui, se alguém quiser, eu até encaminho. Entendeu? Eu ouvi dizer. Se você quiser encaminhar para mim, eu tenho interesse em ler. Eu te encaminho. Eu ouvi dizer. É muito triste. Como, por exemplo, o Zika vírus, também foi um vírus de laboratório. Eu conseguia, na internet, vasculhando de maneira correta,
encontrar o documento oficial de quando criaram o Zika vírus, que foi em 1945. Nesse momento aqui no Brasil, é um momento em que a dengue, a zika, chikungunya também aparece porque, em razão das chuvas, do pernilongo, essas doenças se manifestam neste período. Sim. E aí tem algumas orientações governamentais de alguns governadores para que notificar tudo como Covid. Então o número que você tem de notificações não é real, ele é inflado. Infelizmente. Aqui, ó, o Paulo tem notícia tá de uma pra gente aqui. No momento estamos vendo o problema macro, mas se olharmos o problema micro, vamos verificar que o problema está na porta. Ô, Paulo, eu também acredito dessa maneira, tá? Tanto que aqui aonde eu moro, tá? Eu resolvi me afastar do trabalho devido a estar se aproximando. Não tivemos nenhum caso confirmado, porém, aonde eu trabalho, teve uma pessoa que teve contato com alguém que deu positivo depois de alguns dias. Ele não sabia que a pessoa estava, a pessoa também não sabia, começou a passar mal, fez o teste e deu positivo. Então, por isso que eu resolvi me afastar devido a eu querer proteger a minha família. Está muito perto. A gente não... Que nem... Eu posso... Para mim, assusta um pouco mais devido a morar num lugar onde é muito frio. Então, a proliferação do vírus é muito rápida. Nós estamos falando, Hélio, em um aumento de morte de 1000% de uma semana para outra. De 110% de uma semana para outra. É muita coisa. E você sabe por que o perigo aumenta tanto? E as pessoas que têm muita gravidade, elas não vão ter respirador. Porque não vai dar conta de atender. Já está acontecendo isso em Nova York. Entendeu? Nós não devemos ficar com medo, mas nós devemos ter cautela a todo momento. Se eu contar as coisas que estão acontecendo aqui, vai assustar, então eu não vou falar. Tá? Depois a gente conversa em particular, se você quiser. Em Nova York está muito ruim. Acredito que deve estar passando coisas na televisão aí para vocês e tudo mais, até mais do que para a gente aqui, porque eles cortam muita coisa aqui, tá? Vamos ver aqui. O Paulo colocou, Hélio, quantos leitos de UTI possuem em sua cidade? Partindo desse número, saberemos que o problema é a quantidade de leitos. É isso que eu acabei de falar. Isso é muito grave. Paulinho é um amigo meu contemporâneo de faculdade. Somos cidade vizinha no interior de São Paulo também. É assim, existem os números que foram postos e as estratégias ou de horizontal ou vertical de quarentena que tem se discutido aí, é justamente para que não haja uma pane no sistema. São Paulo, há 2 ou 3 semanas atrás, fez, em tempo recorde, uma série de leitos hospitalares para poder receber esta possível demanda. Então, os estádios estão preparados, hotéis estão preparados, e o Exército construiu, acho que em 24 horas, 48 horas, uma coisa assim, 2.000 leitos. Isso não foi notícia em lugar nenhum na mídia. Mas, Hélio, eu vou te falar uma coisa. Desculpa, cara, conhecendo o sistema público de saúde do Brasil, porque eu trabalhei no meio público, eu vou até discordar. Pode montar quantos leitos quiser. Respirador, se a pessoa necessitar de um respirador para ser entubada, não tem. Desculpa, o Brasil não tem suporte para isso. Não, mas não é só o Brasil não, Marcos. Eu estou falando o seguinte, houve uma atuação preventiva na expansão de leitos para atendimento. A questão do respirador é um problema mundial, está todo mundo com problema. Sim. Teve uma matéria recente que o Brasil estava importando da China respiradores e os respiradores não chegaram e não vão chegar. Aí botaram a culpa nos Estados Unidos, que estava parado nos Estados Unidos, entendeu? Não, na verdade, é uma consequência. Sim. Que, evidentemente, não há nenhum lugar preparado para atender toda uma população. O que se tem, trabalha-se em números, que são números preconizados pela ONS.
Tem 100 mil habitantes, então tem que ter pelo menos 1% de leito na cidade, 1.000 leitos. Uhum. É assim que se paga a conta. Não, beleza. Eu acho que assim, o Brasil tem condições de fazer leitos? Tem condições, sem dúvida. Agora, especializados, por exemplo, eu já fiquei sabendo que tem cidades que estão cancelando cirurgias devido aos centros cirúrgicos possuírem o tal respirador. Toda sala de cirurgia possui respirador. Então, o sistema tem parado devido à espera das pessoas que vão necessitar. Entendeu? Exatamente. Eu acho que assim, porque é o seguinte, tem que precaver. Mas a vida não pode parar, não. Vamos bola para frente. exatamente isso. O maior medo que a segunda onda desse negócio, ninguém não é que ninguém está subestimado Uhum. nessa matemática, que é o impacto econômico. Sim. Este vai causar problemas seríssimos. A onda de desemprego, ela pode ser fantástica, como nunca visto. Uhum. Pior do que aconteceu no pós-Segunda Guerra. Pior, muito pior. Eu vou Já falar. tem notícia de companhias aéreas que vão demitir 30 mil pessoas, porque não tem voos, não tem gente para voar. Não, na E aqui no verdade, Brasil, o Sebrae... aqui dentro está proibido. Hã? Aqui dentro está proibido o voo. Só internamente, Então, olha lá, e muito pouco. o Sebrae fez uma pesquisa que lançou essa semana o resultado, que quem vai quebrar primeiro, naturalmente, são as pequenas e médias empresas. São as que não têm fôlego para aguentar o rojão. Uhum. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter fé, acreditar naquele que nos amou primeiro, deixar o medo de lado e tocar a vida para frente. O Paulinho está dizendo que na cidade dele, eu acabei não respondendo o número do Paulinho, né? Uhum. Na cidade dele são 27 mil habitantes, e aí atende as cidades circunvizinhas, são 10 leitos de UTI. Paulinho, aqui nós temos mais. Só em um hospital, que é o hospital público, são 12 leitos de UTI. E aí tem leitos de isolamento. E aí nós temos 4 outros hospitais na cidade. Então você tem um número aí que chega a 50 ou mais que isso. Era para eu guardar esse número de cabeça quando eu fui secretário, mas agora eu não estou conseguindo resgatar da memória o número exato. Porém, aqui também acontece o mesmo caso, Paulinho. Nós somos uma cidade que é polo para a região. As cidades pequenas aqui do lado desemboca aqui, a área da saúde é que absorve o que tem aqui na região, porque nós temos estrutura e temos hospitais. São 4 hospitais na cidade. Você foi Cidade secretário? de 120 mil habitantes. Planejamento. Ok. 4 anos. Saí em 2018. Que legal, hein? Fiquei 5 anos e meio na prefeitura, mas como secretário, 4 anos. E o que o setor público da sua região tem falado sobre isso? Olha, o prefeito aqui ele é extremamente cauteloso. Uhum. Cauteloso. É um homem bastante sério. Tem parte do comércio funcionando. Naturalmente, posto de gasolina, supermercado e farmácia. Alguns foi liberado, tipo oficina mecânica, uma serralheria, carpintaria, marcenaria, estes estão funcionando, e alguns outros. Uhum. Mas está tendo toque de recolher às 20 horas, né? Os botecos estão tudo fechado e o povo está em casa. A cidade está assim nesse compasso. As escolas estão sem aula, era para voltar nessa semana, já jogou isso para o dia 20. Então tem mais 12 dias da molecada em casa. Vão ficar mais ou menos um mês dentro de casa. Entendeu? A Cissa, por exemplo, que é professora de uma escola que esteve aqui com a gente na sexta-feira passada, Uhum. a escola dela não parou.
A Não. escola não parou e continua, certo? Mas aqui a decisão foi que toda a rede de ensino, seja creche, básico, médio, fundamental, superior, parou. Aqui também está parado, questão de escola, essas coisas. Eu acredito, o nosso ano letivo aqui, ele acaba agora em junho, né? E volta, porque aí entra as férias de verão, que aqui é o contrário do Brasil. E eu acredito que nem vai voltar até aula esse ano. Entendeu? Entendi. Marcos, a gente tem aí uns 8 minutos de live. Eu não sei como é que está o seu conteúdo, a gente acabou abrindo bastante. A discussão está tendo interação. E o pessoal, vocês podem continuar com perguntas e colocações, como está acontecendo aqui. Regina entrou aqui agora, minha irmã de fé, de igreja. Legal. Eu tenho Continua uma com a pergunta gente aí. para fazer. Para mim? O entrevistado é você, rapaz. Fala aí. Se eu botar você no fogo um pouquinho. Outro dia eu estava Manda bala. assistindo você na live com a Cissa. Você falou, Cissa, agora eu vou botar você no fogo. Agora é minha vez. Eu tenho água para apagar fogo aqui, ó. É isso aí. Fala. O que as pessoas devem fazer nesse tempo se estiverem com medo e quais as consequências que você acha que isso vai ocasionar? Marcos, então vamos lá. O que elas têm que fazer com o tempo? Elas estão recebendo, estão recebendo não mais tempo, porque o tempo todos nós temos o mesmo, que são 24 horas por dia. Não. A pergunta foi o que elas devem fazer nesse tempo se estiverem com medo. No tempo que estamos passando, no momento que estamos passando. O que elas precisam fazer se elas estiverem com medo? Isso. É isso? Isso. É que deu um picote na sua pergunta aqui. Então, beleza. Tá ótimo, tranquilo. Eu me apoio no mesmo pensamento seu que eu fixei aqui a passagem que você colocou como passagem de abertura. Né? Muito, muito bacana você ter selecionado esse texto. Independente das crenças das pessoas que estão aqui. Muito bacana. Eu com toda franqueza para você, eu não tenho medo deste período e dos vindouros, porque eu tenho plena confiança em Deus. Eu converso muito com um pastor moçambicano. Você sabe do trabalho que a gente está fazendo, a Regina, que está aqui no grupo, também sabe. Eu converso muito com o pastor moçambicano e esses dias ele estava com muito medo, porque lá no país dele, hoje, a doença que mais assusta é a AIDS, certo? E quando o Ebola, foi a onda do Ebola, a África foi muito impactada. Verdade. E aí eu falei, pastor, o senhor não precisa ter medo. O senhor precisa ter fé e confiança em Deus. Porque nós já tivemos live aqui com 2 pastores, e uma das discussões foi do tipo, nós já estamos, aí citou-se a passagem de Mateus, né, que haveriam guerras, reino contra reino, etc. E aí o Adriano fez, o pastor que estava aqui, o pastor Gildenor também foi muito feliz nas suas colocações, mas o Adriano falou uma coisa, Hélio, nós estamos na fase contemporânea da humanidade. Mas até quando vai durar a fase contemporânea? Uma hora ela tem que cessar. Eu não acredito que nós estamos no início das dores. Já está acontecendo. Não que nós estamos no início. Porque em algum momento da história teria que acontecer. Eu cheguei a falar isso para o pastor de Moçambique. Falei, pastor, se nós estamos aí no início do fim, o que nós temos que fazer aqui? Senhor, eis-me aqui. Se o senhor quis que eu estivesse aqui neste momento, eu sou um soldado, e um soldado não pode ter medo, como a gente estava comentando em um momento no momento da live. Eu não preciso ter medo. Se chegou a fase tribulacional da história, se está vindo aí anticristo, etc., governo mundial, nova ordem, eu estou aqui, eu não posso arredar o pé da minha fé. Eu não posso. Muito pelo contrário, eu tenho que
eu tenho que me aproximar mais do Criador. Eu penso assim, estes momentos, depois que eu descobri a minha identidade e quem eu sou para Cristo, quem eu sou para Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou embaixador, eu sou aquele que pode fazer mais do que Jesus Cristo fez, segundo a própria palavra de Jesus Cristo, né? Todo aquele que confiar em mim farão prodígios maiores do que os meus. Então eu tenho que acreditar nisso. Agora, eu não posso acreditar nas notícias de jornais, porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia em outro homem. Verdade. E a gente está vendo aí uma enxurrada de coisas, de pessoas com interesse próprio. Hoje eu vi um recorte de um jornalista da CNN, que a CNN se instalou no Brasil definitivamente, e aí ele comentou, na mídia não está tendo espaço para o contraditório. Você acredita que a CNN cortou o cara durante esse debate? Ela pegou o modelo americano que ela tem de debate e trouxe para a CNN brasileira. Certo. E aí é um programa de quase meia hora. Mas a direção da CNN cortou o cara porque o cara estava indo no contraditório, estava saindo aquilo que está sendo diretriz da maioria dos canais brasileiros, que é botar o pânico, o terror na população. Então, em outra live aqui a gente estava comentando, quando o Heraldo, que é psicólogo, ele estava falando disso, o que você tem que fazer? Você tem que se afastar. Se a notícia do jornal está te fazendo mal, não assista o jornal. Sim. Porque a gente falou de segunda onda, tem terceira onda. A primeira onda é o próprio vírus, a segunda é a economia, a terceira é todo esse pânico que é a partir do medo, que é o tema da nossa live, vai causar na vida das pessoas. Tem gente que já suicidou. E quando você não consegue administrar esse medo, ele vira pânico. O sentimento... quando a pessoa não tem controle sobre a alma dela, sobre conseguir controlar os sentimentos dela de medo, de alegria, de tristeza, qualquer um que seja, se ele não tem autocontrole sobre a alma dela, isso vai interferir de um jeito que a pessoa até se mata. Isso então, pelo amor de Deus. É o que eu estou querendo dizer. O medo e a ansiedade tem que ser reação temporária. E agora estão fazendo isso como reação permanente. E se isso persistir, vai gerar fobia. Se gerar fobia, vai causar transtorno mental. Verdade. Entendeu? Aí a depressão e a ansiedade, ela vai prevalecer. Eu conheço gente que já está assim. Porque estão instalando, e você trabalha com desenvolvimento pessoal e eu também, se você ficar nesse cenário por muito tempo, por 40 dias é tempo suficiente para isso instalar na sua cabeça. Um novo hábito, verdade. Novo hábito, estas ondas vão fazer muito mais mal do que o próprio vírus. É verdade. A humanidade vai ser transformada depois desse evento. Na verdade... As pessoas jamais voltarão a ser como era antes. Começa por aí. Aqui o pessoal surta aqui. O americano é doido, velho. Pensa num povo doido. Ô, Hélio, nossa live tá acabando, acredito eu. Queria te agradecer muito de coração pelo convite de estar participando com você aqui. Falta 1 minuto e pouquinho só. Tá acabando. Aí, para não acontecer que nem aconteceu na minha ontem, o tempo passou, eu nem vi, rapaz. A hora que eu vi, me derrubaram. Eu queria te agradecer de coração mesmo pelo convite, um enorme prazer estar participando com você, viu, meu amigo? Marcos, eu que agradeço, foi muito bom um bate-papo aí com você. A gente pôde discutir sobre óticas do que está acontecendo aí nos Estados Unidos, do que está acontecendo aqui, falar um pouco da questão do medo, que era o foco da nossa live. Gostaria de dizer, pessoal, que essa live ela vai ficar gravada, e você pode assistir ela por 24 horas, mas ela também está indo para o canal do YouTube, lá para o meu canal. Marcos também tem canal, mas eu não sei se você está subindo as suas lives, né, Marcos? Não. Fala aí qual que é o seu canal. O meu canal hoje não é para a área de desenvolvimento pessoal, então eu ainda não estou subindo nada, eu ainda vou criar o meu canal. Eu estou primeiro trabalhando no meu Instagram e trabalhando a minha mente. O Marcos tem um canal de pesca. Verdade. 25 segundos para acabar a live. Obrigado a todos que compareceram aqui. Paulinho, um beijão por você ter acompanhado a gente quase todas as lives. Amanhã a nossa live, o tema é economia.
Quem puder amanhã, venha comparecer, porque vai ser muito bacana o debate. Tá bom, Marcos? Obrigadão, viu, por ter aceitado. Tá aí, se alguém tiver interesse, tá bom? Maravilha. Qualquer coisa, manda mensagem direct. Fique com Deus. Tá aí.